Boa noite. Aqui nós estamos no Seminário Bíblico Batista do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Neuralva e estamos para entrevistar o pastor Pablo, que é capelão estudantil. E ele estará aqui agora conosco. Boa noite. Boa noite, meu Neuralva. Que alegria estar com vocês aqui hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a capelania, né? Isso, você pode se apresentar, por favor? Claro. Irmãos, boa noite para vocês. Que alegria estarmos juntos aqui no Seminário Bíblico Batista. Eu sou o pastor Pablo, como a Neuralva falou. Eu tenho 29 anos, né? Sou bem jovem mesmo. Você deve estar olhando, que é isso, pastor? Mas sou pastor, né? Hoje sou pastor auxiliar da Igreja Batista Central de Olaria e também sou capelão estudantil do Colégio Batista Shepherd e da Convenção Batista Carioca. Essas são minhas principais atuações hoje. Sou casado, né? Sou filho e é isso aí. Ok. E como você, que trabalha com essa capelania, tem um dia a dia bastante intenso, como você resume essa capelania, esse trabalho com esses estudantes? Gente, a capelania estudantil é algo bem legal mesmo. É uma experiência assim, eu resumo com uma palavra: dinamismo. Eu acho que a gente tem que ser muito dinâmico, porque todo dia a gente lida com uma experiência diferente, né? Com situações diferentes. Eu falo que os adolescentes eles sempre compartilham as mesmas histórias, mas cada história é uma história diferente, cada um lida com a sua história de maneira diferente, né? Então eu resumo bem com a ideia do dinamismo. Eu tenho que ser dinâmico, eu tenho que entender essa dinâmica do dia a dia, né, muito bem. E eu resumo dessa maneira. Ok, com certeza isso atende à idade deles, né? Como se deu, assim, a sua chamada para esta capelania? Porque você é pastor, sim, mas também optou por ela e com esse grupo. Como foi essa chamada específica, assim? Bom, quando eu estava no seminário, na época do seminário, né, eu já trabalhava na Convenção Batista Carioca como estagiário. E aí, na época do seminário, eu precisei fazer estágios. Eu sempre gostei muito da ideia de capelania, né, do acolhimento, do cuidado. E eu precisei fazer estágio em capelania e fiz estágio em todas as capelanias, né, prisional, aos enlutados, hospitalar, né, dependência química, esportiva, algo que eu nem achava que tinha muita aptidão, mas fui fazer um curso de esportes, de capelania, foi bem interessante, né? Mas o que me chamou a atenção para a capelania estudantil foi a minha própria história, a minha experiência de vida, que é a questão do abandono do meu pai biológico, né? Resumindo muito, né, minha mãe ficou grávida, meu pai era caminhoneiro e aí um belo dia ele escreveu uma carta para minha mãe e escreveu dizendo o seguinte: olha, eu preciso que você faça uma escolha. Ou você escolhe ficar comigo e você nunca mais vai ver esse bebê, ou você escolhe ficar com o bebê e você nunca mais vai me ver, né? Minha mãe fez uma escolha evidente, eu tô aqui, né? Só que durante toda a minha infância, até os 8 anos, hoje em dia minha mãe é casada com meu padrasto, que eu não chamo nem de padrasto, eu chamo ele de pai, né? Cuidou de mim, cuida de mim até hoje, é um cara incrível, mas até os 8 anos de idade isso era crise para mim, porque eu, principalmente na escola, porque eu via os meus colegas, né, os pais chegando para buscá-los e o meu pai não vinha, e eu ficava assim, poxa, por quê? Por que comigo? Por que comigo? E aí demorou, essa resposta demorou a chegar para mim, por que comigo? E trabalhando com a capelania estudantil, com os estudantes, Deus me respondeu: por que não com você? Por que não você? Eu quero usar a tua história para mudar a vida de outras pessoas, para mudar a história de outras pessoas. Porque o que eu mais escuto hoje em dia em capelania estudantil é essa história do abandono paterno, né, ou materno, né? E aí o que eu tento trabalhar com eles é o seguinte: gente, o dia que você reconhece a adoção de Deus na sua vida, poxa, tudo muda na tua vida, né? E aí é o que eu mais trabalho com eles no meu dia a dia, com a minha própria experiência, como eu vivi isso dentro da escola, né? Como isso foi ruim para mim, e aí como hoje em dia eu posso ser esse instrumento de Deus dentro da escola para ouvi-los e dizer para eles: não, olha, isso não é o fim, não é o fim das coisas, existe sim um propósito para isso, né? É incrível, né? Deus transforma a dor de alguns em remédio para outros, com né? certeza. É impressionante. Então, quais têm sido as suas experiências já com os estudantes? Como funciona esta capelania com eles? Você já falou aí que você
encontra situações semelhantes às suas. Mas deve haver outro universo no meio deles também que haja carência. Sim, muita questão. Hoje em dia a gente trabalha muito com a questão da identificação, né? Isso é muito complexo. Eles não sabem muito bem o que querem, né? Não, pastor, eu não sei de quem eu gosto, como eu gosto, né? Esse é um conflito grande entre os adolescentes. E aí, qual é o meu trabalho? Eu falo, gente, para você ser capelão, eu acho que tem uma pergunta, deve ter alguma pergunta dessa questão das características, mas principalmente o ouvir. Tem que ouvir. Não adianta. Não tem como você criar um juízo de valor sobre o adolescente, e o detalhe importante aqui é que a capelania estudantil, ela não se limita a atender os adolescentes. Eu atendo também os professores, os funcionários do colégio, as famílias. Então, por exemplo, eu lido muito com a questão familiar do dia a dia, né? Assim, do dia a dia da família, um pai que não escuta o filho que também não consegue escutar o pai. Então, eu conseguindo ouvir o que eles têm a dizer, eu mostro para eles que é fundamental ouvir. Quando eu os escuto, eu mostro assim, gente, talvez o que vai resolver esse teu problema é você escutar o que o teu pai tem a dizer, o que a tua mãe tem a dizer, o que o teu amigo tem a dizer. Então, por exemplo, essa semana mesmo, eu comecei a lidar lá com questões de amizade, né? Uma aluna chegou para mim e falou assim, poxa, professor, olha, eu tô chateada porque eu era amiga de fulana de tal, e aí ela agora chegou uma outra menina nova na escola, e agora ela me deixou de lado, e ela é amiga dessa, e aí como funciona? Eu falei, você já parou para ouvir? Já parou para entender por que ela se afastou de você? Aí ela começou a entender, é porque eu comecei a namorar, e agora eu tô mais próxima do meu namorado, e eu deixei ela de lado. Eu falei, opa, então você deixou ela de lado primeiro, e aí por isso que talvez ela tenha te deixado de lado. Entender que essa dinâmica da capelania com eles é assim, ouvi-los e mostrar para eles assim, gente, vocês precisam aprender a ouvir. Não julgando a geração, mas eu acho que a gente está vivendo uma geração que quer muito se posicionar, né? Não, eu preciso me posicionar porque a minha verdade é a verdade absoluta e é isso aí. Só que não, gente, calma aí, existem outras questões, existem outras pessoas andando por aí que têm coisas para dizer. Vamos lá, vamos parar, vamos ouvir? E esse tem sido meu principal desafio, né? Ouvi-los para que eles possam aprender a ouvir também. Exatamente. Você trabalha assim, você falou dos adolescentes, você tem lidado com eles, mas você pega desde os pequenos até a juventude? Sim. Ou no seu caso é só essa faixa etária? Sim, porque tem outros capelães lá também, né? Sim. Lá no Colégio Batista Shepherd especificamente, né, o capelão, a capelania, ela não só atua, né, para ouvir os alunos e tudo mais, mas a gente também atua em sala de aula. Então nós damos, eu sou professor, então nós damos aula de educação cristã e ética cristã. Qual é a diferença? Educação cristã para os pequenininhos, então eu atuo, respondendo a pergunta, né, eu atuo tanto do maternal até a terceira série do ensino médio. Estou com eles todos, né? Então assim, com maternal até o 5º ano do Fundamental 1, a gente lida com a educação cristã. Como assim? A gente lê um texto bíblico, né, conta uma história bíblica e aí aplica isso na vida deles, né, aplica de forma moral, né, para a vida deles, para o dia a dia deles. Quando a gente chega no 6º ano, do 6º ano até a terceira série do ensino médio, são maiores, né, aí já é uma disciplina de ética cristã. E aí não necessariamente a gente trabalha com um texto bíblico, né? Por exemplo, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho trabalhado muito com eles, com os maiores, né, do 6º até a terceira série do ensino médio, esse livro aqui, que é um livro chamado 40 Dias com os Vingadores, do pastor Eduardo Medeiros. É uma devocional pop, que fala dos heróis da Marvel, e aí a gente consegue trabalhar com eles questões da vida, né? Por exemplo, eu lembro de uma aula que eu dei para eles, a pergunta da aula era, quem é você? E aí, né, quem é você? Uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento da sua vida. E aí eu usei o Homem de Ferro, quando ele responde no filme, eu sou o Homem de Ferro. Mas como ele responde isso? Né, eu usei 2 cenas dos filmes, uma que ele responde de forma extremamente arrogante, querendo se mostrar e querendo mostrar que ele era o herói, e na outra que ele se sacrifica para salvar todo mundo, dizendo, eu sou o Homem de Ferro, e por isso eu estou me sacrificando para salvar todo mundo. Então, assim, eu trabalho dessa maneira, eu tento entender a faixa etária, entender a necessidade deles, entender a forma de trabalho, a forma de atuar junto com eles para poder atuar.
E aí eu, como já disse, não atuo só com os alunos, né? Sim. Atuo também com os professores, com os funcionários, com os pais. Então, assim, eu preciso realmente parar, entender a demanda, opa, peraí, entender o que eu não posso atender, também existem essas questões e que eu preciso passar, questões femininas, por exemplo, como eu sou homem, para me blindar, o que eu faço? Eu passo para a capelania, para a capelã, né? A gente tem outra capelã que é a Denise, que é uma capelã mulher, que vai atender questões da mulher, né? Que são do universo feminino, que se eu tentar entrar muito, é perigoso. Sim, sim, então eu paro com isso. Questões de mais velhos, eu tenho hoje o pastor Selmir, né? Que atua cuidando de mim, né? Que cuida do capelão, e aí ele me ajuda também a lidar com certos tipos de demanda. É realmente identificar e saber o que eu posso atender e o que eu não posso atender. Ok. E diante desse universo todo, né, da capelania estudantil, não pensando apenas no Colégio Shepard, onde você trabalha, mas no todo, quais seriam os desafios? Assim, o que tem sido difícil na capelania, que vocês acham que precisaria de um apoio, de um recurso, de alguma coisa que não tem? Assim, desafios muitos, né? Sim. Mas digo para vocês assim, como eu disse, eu sou capelão também da convenção. Eu acho que fora do Shepard, porque dentro do Shepard, o Shepard é um colégio confessional. A capelania já faz parte daquilo ali e tá tudo certo. Quando o pai ele matricula o aluno no Batista Shepard, ele já sabe, é um colégio confessional, tá tudo certo, vai ter ali o momento da capelania. Mas, por exemplo, eu implantei alguns trabalhos de capelania em colégios públicos, por exemplo. Sim, em CIEPs, né, e tudo mais. E eu tenho uma experiência que foi muito interessante, que foi a experiência da aceitação, né? As pessoas confundem muito a ideia do Estado laico, né? E aí eu estava numa escola, num CIEP, começando a implantar o trabalho da capelania, a direção assim, muito solícita, né? E querendo sim receber a nossa ajuda e esse suporte. E aí, de repente, me chega um professor, assim, pelo corredor, gritando muito e dizendo: você não pode estar aqui, o seu lugar não é aqui. Eu não entendi nada, né? Aquela agressão gratuita ali. Eu falei: mas por que eu não posso estar aqui? Não, porque você é pastor e é capelão e o Estado é laico. Então, não posso ter uma capelania num colégio público, já que o Estado é laico. Eu olhei para ele e é bom, gente, que bom que vocês estão aqui aprendendo e crescendo, façam isso, capacitem-se cada vez mais para que você tenha respostas para esse tipo de questão, né? Então, assim, a minha resposta foi: poxa, exatamente porque o Estado é laico que eu posso estar aqui. Né? Eu posso estar aqui desenvolvendo a capelania, isso é previsto, inclusive, né, na Constituição, que eu posso estar aqui atendendo as demandas espirituais do aluno, né, do professor. E aí eu falei assim: mas eu queria ouvir as suas questões. Olhei para aquele, mas eu queria ouvi-lo. E aí, acolhendo a fala dele, mostrando para ele que eu não queria discutir com ele, né, foi legal que ele, poxa, me perdoa, eu acho que eu, né, me excedi. E aí a gente conversou, né, ele entendeu a minha questão, né, de trabalho, eu entendi as questões dele também. Gente, a pessoa sempre tem uma questão. Eu acho que esse é o principal desafio, acho que é o desafio de entender o outro lado. Entender que o aluno que vai chegar para você dizendo que tem questões sexuais, né, questões de identificação de gênero, ele tem uma história, sabe? A gente como capelão, a gente não pode chegar julgando e dizendo: não é assim, porque a Bíblia diz isso. É evidente que a palavra de Deus não muda e a Bíblia fala sobre isso, né? Eu creio na Bíblia como palavra de Deus, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, isso é fato. Exato. Só que o capelão, ele precisa ter esse olhar de não mudar a Bíblia, mas mudar o método. Qual é o método de trabalho que eu tô fazendo, né? E é assim, a partir desse método, aprenda a trabalhar com música, aprenda a trabalhar com teatro, aprenda a trabalhar com dança, sabe? Esses são os principais desafios. Então, por exemplo, hoje eu preciso ter, no Shepard a gente tem essa estrutura, né, de trabalho por ser um colégio particular. Mas para a capelania no geral, eu preciso de instrumentos musicais, eu preciso de gente que saiba tocar, que saiba cantar, que saiba dançar, que queira dar uma aula de teatro para o adolescente, que queira dar uma aula de artesanato para a mãe, um advogado que queira ouvir esse pai e entender e dar um suporte jurídico para ele, né? Eu preciso a capelania estudantil, ela é uma capelania que abrange todas as capelanias,
se você parar para pensar. Sim, sim. Porque eu tenho o aluno que tem o pai preso. Uhum. E aí? Como eu lido com isso? Né? Eu lido com um advogado crente que queira atuar e queira ajudar esse aluno, essa família, dando suporte jurídico para ela, né? Isso então, aí. quanto mais gente se envolvendo, melhor. Ok, show de bola. E diante de tudo isso, você já até me respondeu a próxima pergunta, né? Você encontra muitos casos difíceis? Com certeza, né? Você acabou de relatar até mesmo alguns. E aí, você falou que a capelania estudantil, ela abrange as outras. E a sua função lá, você também acabou de falar, lida com o pai, com o filho, com tia, com a avó, com Todo quem mundo. aparecer na história, né? Então o capelão, ele é bem amplo. E agora assim, sintetizando, só para o pessoal entender legal, qual é o objetivo da estudantil, ou escolar, ou universitária, né? Uhum. Como eles chamam, diante de outras? Qual seria assim o objetivo? Perfeito, gente. Uma palavra, tá? Criatividade. Show. Você ser capelão estudantil, você tem que ser criativo. Uhum. Tem que ser criativo. Deus é um Deus criativo, aprenda a entender isso, né? Deus criou o mundo, gente. Olha, só você olhar ao seu redor, né? Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz menção, outro dia, à noite, a outra noite. Glória a Deus, Deus é um Deus criativo. E aí, para eu ser capelão estudantil, para lidar com adolescente, eu tenho que ser criativo, não tem jeito. É difícil entender isso muitas vezes, mas às vezes eu vejo uma pessoa que eu olho para ela e falo assim, cara, pastor, eu queria tanto trabalhar com a capelania estudantil, mas você percebe que assim, deixa eu te contar um negócio, você não vai chegar na escola, sentar com o aluno e falar para ele abrir a Bíblia. Não dá certo, gente, não dá. Isso dá certo em outras questões, no discipulado, tudo mais. Depois que você já conquistou o aluno, né? O folheto, muito legal. Eu gosto de distribuir folheto. Com adolescente, não dá certo. Você tem que criar outros métodos. Vocês perceberam que eu trouxe um livro aqui para mostrar para vocês como eu faço? Pode abrir o livro. Claro, olha só. Dei uma olhada aqui. É bem legal, tem a figura, tem os personagens. Em que esse livro consiste, né? Porque os Vingadores, talvez nem todos saibam quem são os Vingadores. Os Vingadores são os heróis da Marvel. Ok, gente? Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Viúva Negra, né? É o que tá aí hoje em dia, o que o adolescente gosta. E digo mais, não é o que o adolescente gosta, é o que o pai gosta, é o que o tio gosta. Muita gente gosta, né? E curte. Então, por exemplo, eu vou falar, esse livro especificamente tem um versículo bíblico, um versículo norteador, a história do personagem do Hulk, por exemplo, né? E aí algumas aplicações que essa pessoa, que esse adolescente, que esse aluno pode levar pro dia a dia dele. Criatividade. E aí eu vou falar sobre sentimentos. Poxa, quem melhor para falar sobre sentimento do que eu falar sobre o Hulk? Que é um cara que sente raiva e que ele vira um cara verde e que resolve e que vamos lá, mas é um cara inteligente quando ele não tá como o Hulk. Criatividade. Essa é a principal palavra. Isso para lidar tanto com os adolescentes como para lidar com os problemas do dia a dia, do pai, da mãe, da tia, da avó. Esses dias, gente, uma experiência rápida para contar para vocês. Eu atendi uma mãe que ela praticamente disse para mim, em outras palavras, e no final eu entendi isso e ela falou que entendeu também, que ela não aguentava mais lidar com o pai dela, que o desejo dela era que Deus levasse o pai dela embora. Porque o pai dela tem Alzheimer e o pai dela assim, muito difícil a relação, ele, né, tem se tornado uma pessoa completamente diferente, e ela chegou, sentou na minha frente e falou, eu não aguento mais. E como você lida com uma situação dessa? De uma pessoa que praticamente está dizendo assim, pastor, o que eu queria era orar para Deus levar meu pai embora, para ele morrer. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério lidar com isso. O que você tem que ter com isso? Criatividade. Meu Deus, me ajuda aqui. Como que eu vou lidar com essa situação aqui? E Deus, gente, você não tem sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. E Ele dá a todos de forma assim, sabe, deliberada, Ele dá com alegria. É isso que Ele quer fazer. Criatividade. Isso aí. Que conselho, então, você pode dar para quem quer essa capelania? Vamos lá. Estude mais um pouco, tá? Não pare na teologia. Eu sei que aqui vocês estudam teologia, né? Educação, missões, tudo mais. Eu acho que a gente
é muito legal, a gente que serve a Deus, a gente tem o nosso mundo, né? O mundo da igreja, né? A gente tem a nossa própria maneira de falar, o que eu brinco é o evangeliquez, que são termos que só a gente entende. Mas se você só tá dentro desse universo, já era, sabe? Você se perde. E aí eu te digo, por exemplo, né? Sou formado em teologia, mas hoje estou no 4º período já de letras, português e literatura. Pra quê? Eu trabalho dentro de uma escola. Que é nada melhor do que eu estudar alguma coisa que tem a ver com a escola. Então eu fui estudar letras, né? Então, vamos lá, talvez você está aqui, você já tem essa formação de professor, né? Já tem uma licenciatura. Legal, cara. Não deixe isso de lado e pensa assim, agora eu vou fazer a minha missão, vou estudar teologia, vou terminar missões, vou terminar educação cristã e deixo de lado outras formações. Não, aprenda a usar a tua história, a tua experiência. Eu tenho uma outra formação, a minha primeira formação é tecnologia em sistemas da computação. O que uma coisa tem a ver com a outra, pastor? Tem muito a ver, tecnologia. Eu sei lidar com tecnologia, eu sei pegar um aplicativo e jogar ali com o aluno. Então, assim, estude, saiba muito do universo do adolescente. Uma vez eu consegui captar a atenção dos adolescentes jogando Uno com eles. Você sabe o que é o Uno? Você não sabe o que é o Uno? Vai investigar o que é o Uno. O Uno é um negócio que os adolescentes falam que desune, né? Você tá tudo bem e tal, vai jogar Uno. Pronto, já era, não sou mais amigo. Legal, eu sentei na quadra, eles estavam jogando Uno, eu falei, cara, vou jogar Uno com vocês. Você sabe? Sei, pô. Claro que eu sei jogar Uno. E aí a gente foi jogando Uno, e aí naquele Uno, você vai conversando, e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá a família? E eles vão te contando, e quando você vê, você conquistou, e você fala assim, caramba, esse cara não é um pastor, não é um educador, não é esse cara, né? É um amigo, é um cara que está aqui para me ouvir. Isso é fundamental. Então estude muito. Não só a teologia, não só a educação cristã, não só missões, não só a capelania, mas todo o universo que você puder, né? Leia muito, estude muito para que você saiba muito. Ok. E então, finalizando a nossa agradável entrevista, tem algum texto bíblico que você use e gostaria de deixar como referência? Sim, lembra que eu falei com vocês, né, da minha experiência com meu pai, né, como fui chamado para a capelania, e é o que eu sempre falo. Gente, você sempre vai lidar com rejeição. A vida toda você vai lidar com rejeição. A gente lida com rejeição o tempo inteiro. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você lida com rejeição, porque pode ser que você não passe na entrevista ou outra pessoa passe. Quando você é apaixonado por alguém, né, principalmente o adolescente, gosto tanto daquela menina, talvez aquela menina não te escolha outro cara, e aí já era, você foi rejeitado, né? Na igreja, sim, a gente passa por rejeição o tempo todo, mas esse texto falou muito comigo e eu falo isso o tempo todo para eles, né? Esse texto despertou na minha cabeça quando eu lidei com uma aluna que ela dizia para mim que ela se sentia como lixo. Eu me sinto como lixo, eu sou um lixo. E ela se desenhou como lixo. Depois eu trago para vocês esse desenho, a gente vai ter outras oportunidades de estar junto. E aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei, meu Deus, uma pessoa que se vê como lixo. E aí, Isaías 49:15 diz o seguinte: será que uma mãe pode desamparar um filho de maneira que ela não se compadeça do filho do seu ventre? Pode até ser que uma mãe faça isso. Todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E aí o texto continua, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se a gente entende a adoção e o cuidado e o acolhimento de Deus nas nossas vidas, como o texto de Isaías diz, a gente consegue acolher, ouvir e cuidar de outras pessoas. Amém. Então, gente, esse foi o nosso capelão, o pastor Pablo. Um prazer estar com ele aqui. Em breve vocês estarão partilhando desse momento nosso. Que Deus nos abençoe. Obrigada, pastor. Amém. Obrigado, querida. Deus abençoe.